A participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho aumentou 6,5% em 2014, segundo a Relação Anual de Informações Sociais. Foram mais de 23 mil empregos criados nesse período. Com isso, o número de vagas ocupadas por alguém com algum tipo de deficiência passou a corresponder a 0,77% do total no país. Mas mesmo com a tendência de crescimento contínuo dessa participação, os números ainda são tímidos. Para entender essa conta, fique com a gente. Está no ar o Educação. Meus convidados são especialistas no assunto. O auditor do Ministério do Trabalho, Joaquim Travassos, a psicóloga Débora Mascarenhas e a advogada Consuelo Martim. Sejam muito bem-vindos ao programa. Esses números são muito tímidos. O que justifica? É a atitude da família, são as empresas, a sociedade no geral? Como explicar essa conta? Bom, eu acho que vou começar respondendo, embora as mulheres sempre têm preferência. Bom, Daniela, o que eu entendo da minha experiência pessoal no assunto, eu percebo que a família, evidentemente, não vou falar isso nem nada de novo, ela representa, obviamente, um papel importantíssimo, na inserção dessa pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Mas, ao mesmo tempo que ela pode desempenhar um papel importante, ela também, às vezes, representa a primeira e a mais importante barreira que aquela pessoa com deficiência ela vai enfrentar na vida. Porque eu costumo dizer que, às vezes, quando a pessoa com deficiência ele consegue ultrapassar essa barreira da família, talvez essa barreira seja mais difícil, as outras ele vai tirar de letra. Porque muitas famílias, ao tentar proteger demais a pessoa com deficiência, termina criando, então, muitos obstáculos para ele. Então, ele fica ali naquela redoma de vidro e as pessoas têm que entender, as famílias têm que entender que nós somos seres sociais. O ser humano é um ser social. Então, ele nasceu para viver em sociedade, não para viver dentro de uma redoma de vidro, protegido das coisas do mundo. A mãe, a mãe, o responsável, tem que aprender a liberar isso mesmo. Ele tem que entender que o filho tem que ir para o mundo. Claro que sim, obviamente, dando a ele alguma condição para que ele possa se defender, mas ele tem que saber que ele tem que sair mesmo. Mas eu vou entrar aí agora, né? Falou em família, eu já me sinto habilitada. Ótimo. Eu acho que tem duas questões aí para a gente ressaltar. A primeira nenhuma família faz isso pensando em fazer o mal. Sim. Né? A gente parte por isso. Então, você precisa dar segurança, e eu acho que isso é uma das condições que a empresa precisa dar para fazer uma inclusão, é trazer junto essa família. E a outra questão, Daniela, é o seguinte, essa geração que está aí hoje, pronta, em faixa etária para entrar no mercado de trabalho, não nasceu sob a cultura de inclusão no mercado de trabalho. O que é isso? Eles não nasceram pensando que eles, quando chegassem na vida adulta, eles iam trabalhar. Então, eles não, como a gente já falou nos outros programas, a entrada no mercado de trabalho não é assim de uma hora para outra. A gente tem que ir preparando esse jovem e essa família. E a família também. Porque aí a família também não se preparou para entrar. Então, é tudo muito assustador. Então, as próximas gerações, pode ser que a gente possa fazer uma inclusão menos complicada. Com essa pessoa já mais qualificada para entrar no mercado de trabalho, também é uma família que vai estar mais preparada e essa empresa... Isso precisamos trazer a família então na discussão, para que ela possa também dar... Exatamente, eu ia falar, porque a gente costuma falar que quando nasce uma criança com deficiência, nasce também um fenômeno que a gente chama de supermãe, Ela é aquela mãe que ela vai abrigar, que ela vai proteger, e a gente tem essa questão de super proteger e de proteger. O próprio Código Civil anterior, que nós veremos mais à frente, ele era um Código Civil mais protetivo da pessoa. Inclusive, ele trata a pessoa com deficiência como incapaz por uma questão de proteção. E a LBI vem mudar exatamente isso. Então, a questão uma vez nós conversamos com o Gonzalo aqui mesmo no Educação, e ele falou que nós hoje nos sentimos na obrigação, nós temos que preparar o mundo para o nosso filho, porque o que acontece é que nós temos um mundo pouco inclusivo e nós somos pais de crianças com deficiência. Então, na verdade, além da superproteção,
no caso, os militantes da área, a gente tem a função, e isso que a gente faz aqui todos os dias, nas palestras que a gente dá, é transformar o mundo para exatamente que esse mundo possa receber os nossos filhos e ele não precise mais da nossa superproteção. Mas mesmo assim a gente vai ter barreiras, né, Daniela? A gente vai ter barreiras da família, a gente tem barreiras da própria pessoa com deficiência, inerente ao sujeito, a gente tem barreiras do espaço físico e a gente tem barreiras também das outras pessoas que trabalham nessa empresa. É um universo bastante grande. Isso é importante. É uma pergunta que eu queria te fazer. Né? Como é que eu sei que a minha empresa está pronta para receber trabalhadores com deficiência? Então, como é que eu preparo a minha empresa para isso? Eu acho que a primeira questão que a gente tem que verificar é o seguinte, uma questão conceitual. Eu tenho que verificar se essa minha empresa ela tem acessibilidade. E aí, a gente não pode entender acessibilidade como rampa, né, como requalificação arquitetônica, como a gente fala tecnicamente. O que é isso? Né? Não é só eu ter a rampa, ou ter, alguém já viu, né, no metrô agora tem aquelas marcações no chão. Né? Para deficiente visual. Né? Exatamente, porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente pensa o quê? Acessibilidade física ou acessibilidade sensorial? A acessibilidade, ela pressupõe o acesso ao espaço e à informação. Então, você precisa garantir que essa pessoa possa chegar e ter acesso à informação. Então, a gente tem uma coisa que fica muito invisível, que é o acesso à informação, a barreira atitudinal, que é a mais sutil, mais invisível de se quebrar. Né? Eu coloco uma pessoa para trabalhar, mas eu não dou os instrumentos necessários. Para que ela desenvolva a função dela. Ou então você coloca ela para trabalhar, mas ela vai trabalhar naquela salinha lá fora, lá apartada, fora do convívio total, porque ele é uma pessoa diferente, entendeu? Então ele não está ali participando da roda de conversa, ele não está participando da parte grupal do trabalho, da dinâmica. Ou eu vou fazer uma reunião, por exemplo, eu sou gestora de RH, vamos imaginar, né? Que é a grande questão. Quem lida com isso no dia a dia é o gestor de RH das empresas. Eu vou fazer uma reunião que é muito comum, seja ela festiva ou seja ela para trazer uma informação para o meu corpo de colaboradores. Aí eu faço uma metodologia de informação super difícil, super complexa, sem audiodescrição, sem libras. Como é que se eu tenho ali na minha plateia pessoas com deficiência intelectual, como que eles vão entender aquela reunião chata e cheia de questões complexas? Né? Como é que, ou então a pessoa com deficiência auditiva ou deficiência visual. Ou, se eu vou ter uma reunião festiva, né, festinha de final de ano, sempre aparece problema, o que eu faço com os meus meninos? Né? Eu chamo os meninos, não chamo, como é que a gente leva, né? Como é que eu vou? Ah, mas eu vou fazer uma festa, mas e se ele beber? Né? Eu tenho que chamar a família também, isso para as questões, né, de deficiência intelectual ou transtorno mental. A gente vai fazer um negócio, mas tem uma escada. Putz, mas aquele lugar era perfeito, mas tem uma escada. Então a gente faz o seguinte, a gente não conta para ele não. Né? A gente faz uma e depois faz essa. Enfim, ou a empresa, a gente em todos os processos, em todos os momentos, ou eu estou pensando isso é transversal na minha empresa, ou a gente não consegue fazer essa inclusão. Então tem que estar sempre de olho na barreira e criar estratégia, porque tem estratégia e é fácil. Não é tão barato, não é tão caro e nem é tão difícil. É uma questão de boa vontade, é uma questão de boa vontade. E de informação. E de informação. Eu ouso acrescentar apenas o seguinte, que na verdade, as empresas nunca vão estar realmente prontas para receber a pessoa com deficiência. O mais importante, talvez, seja realmente a boa vontade das pessoas que estão ali dentro. Exatamente. Porque os ajustes, eles vão ser diários. Por que não vão fazer dessa forma? Eu tenho um deficiente visual. Eu tenho uma parceira, né, lá do fórum que ela
deficiente visual, e uma vez ela foi convidada a falar um pouco sobre a vida dela, e ela falou assim, muito claramente, falou, olha gente, se as pessoas não tirarem o local do café e da água do lugar, e nem tiver nenhuma barreira para o meu trânsito até o banheiro, em 15 dias a empresa, eu vou saber fazer isso sozinha. Então assim, são pequenos ajustes às vezes, fáceis de se fazer, desde que você dê voz para a pessoa de deficiência, para que ela diga, olha, eu prefiro que seja dessa forma. Não tentar adivinhar qual será a melhor forma de você adaptar aquele local de trabalho para a pessoa com deficiência. Porque cada pessoa vai ter suas próprias questões, a sua própria maneira de se movimentar, de usar as ferramentas que estão ali disponíveis. Então, ao invés de tentar adivinhar tudo, porque eu acho que às vezes a empresa fica nessa neurose. É trazer a pessoa para o diálogo mesmo. Ouvir, né? Exatamente. O que é que você acha? O que é que é melhor para você? É simples, é o diálogo. Né? Diálogo e boa vontade. Acho que isso aí, mais do que fazer grandes evoluções dentro da empresa, o diálogo e a boa vontade acho que já ajudam bastante. Porque sabe por quê? A pessoa com deficiência, ela vai se sentir acolhida. E isso vai ser fundamental para ela ficar lá dentro. E ela vai conseguir trazer essa contribuição. Claro, ela vai se sentir acolhida, vai se sentir... Exatamente. Ela vai poder corresponder aí vai começar a isso, a existir a troca. Isso, e a lógica é a mesma para a família. Se você traz essa família e dá escuta para ela, por né? favor. Claro que ninguém vai passar a fazer tudo o que a mãe, né? Olha Lógica, só. senão que a mãe olha também, só. Ele tem uma festinha hoje, ele pode não vir? Quer dizer, a gente não está falando disso, claro, né, Joaquim? Não, a gente está falando em trazer essa família para junto. Por quê? Porque ela passou a vida inteira cuidando desse rapaz ou dessa moça. Então, E até porque a partir do momento em que a família tiver a segurança de que ele está bem, ela mesma vai... E ela vai relaxar também, relaxar. né? Exato. Agora, essa questão do preconceito, né? A questão do preconceito com os colegas de trabalho, etc. Como é que a empresa pode trabalhar isso, gente? Esse preconceito, essa barreira atitudinal, Daniela, é a mais difícil de ser reposta. Por quê? Porque ela provavelmente está inserida na cultura da empresa. Ela não é impossível de ser modificada, né? Mas eu entendo que uma das diretrizes fundamentais para a gente quebrar essa barreira é quando essa informação vem de cima, né? Quando a gente tem uma diretriz, vamos dizer assim, da alta cúpula da empresa, fazendo praticando esta quebra de preconceito. É um modelo, né? Tudo Exatamente, exatamente. E eu acho que aí, né, a gente não pode dizer que é autoritário, não. A gente que acho que tem determinadas políticas que precisam ser bastante afirmativas e bastante diretivas e claras. Entendeu? E aí eu acho que assim a gente tem como fazer. E a pessoa mesmo que tem um preconceito, ela vai começar a se sentir mal colocada ali, porque ela vai fazer aquela brincadeirinha, aquela piadinha, e ela vai começar a se sentir mal colocada ali. Não, e outra coisa, o que a Consuelo falou, essa oportunidade de troca, né, de conhecimento, você começa a quebrar também alguns preconceitos ali, no dia a dia com essa pessoa, né? O que acontece dá é essa que oportunidade para os funcionários. Mas o que acontece é que essa geração de pessoas que hoje está trabalhando é uma geração que veio de uma escola que não valorizava a inclusão. Eu acredito também que conforme for passando a cultura da inclusão na escola, a criança que está saindo da escola hoje, de uma escola inclusiva, quando ela chegar no trabalho, ela vai ver a deficiência de uma outra forma, entendeu? Então, gente, eu vou agora para o intervalo, para a gente começar o segundo bloco, e aí vou deixar no ar uma perguntinha que tem a ver com os benefícios, né? Quer dizer, aquelas pessoas que recebem benefícios, a família perde o benefício, quando a pessoa começa a trabalhar, segura a resposta, a gente vai para um breve intervalo e volta já já, não desgruda.